Fala, galera do primeiro ano D do Colégio Estadual André Gaudi. Aqui é o professor Falso e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o movimento uniformemente variado. Então essa é a lista de exercícios que vocês praticarão durante essa semana para calcular a aceleração, que é uma coisinha nova aí, e principalmente isso, calcular a aceleração e classificar o movimento em acelerado ou retardado, como a gente vai ver que mudou um pouco. Bom, então, antes nós estávamos estudando o movimento retilíneo uniforme e agora vamos estudar o movimento uniformemente variado. Então, é bom que a gente saiba diferenciar os dois, que a gente saiba diferenciar um movimento do outro. Para isso, eu coloquei aqui no quadro branco, então, uma tabelinha, um esquema, e eu sugiro que você copie esse esquema aí no seu caderno, porque vai facilitar bastante aí a compreensão durante o desenvolvimento do nosso conteúdo. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos o movimento retilíneo uniforme, que é o que nós estávamos estudando. Quais são as características principais desse movimento? Não existe aceleração. É aquele movimento onde a gente tomou como exemplo uma escada rolante. Uma pessoa na escada rolante, ela desenvolve um movimento que ela nem vai mais rápido nem devagar, ela vai numa velocidade constante. Então, ela nem acelera e ela nem diminui a sua velocidade. Então, a aceleração é zero, a velocidade é constante, e nós classificávamos o movimento em movimento progressivo ou movimento retrógrado. O que era o movimento progressivo? Era aquele que o sentido do movimento era na mesma orientação da trajetória. E aí fazia com que a velocidade sempre fosse positiva, e aí a gente classificava o movimento em progressivo. O movimento retrógrado é aquele em que o móvel se deslocava no sentido inverso ao da trajetória, do sistema de coordenadas. E aí isso fazia com que a velocidade fosse menor que zero. Já o movimento uniformemente variado, como o próprio nome já diz, ele é uniforme na sua variação, ou seja, a velocidade nesse tipo de movimento, ela varia de uma forma muito uniforme. Então, nós temos que a aceleração agora ela não é igual a zero, a aceleração é diferente de zero no move, que é o movimento uniformemente variado. E a aceleração é diferente de zero justamente porque agora a velocidade varia. Então, é o que mais acontece nos movimentos que nós conhecemos. Por exemplo, você vai andar num carro, o carro ele está inicialmente parado e ele não passa de uma hora para outra para 100 km por hora. Ele sai de 0 km e vai aumentando a sua velocidade no decorrer do tempo até atingir uma velocidade de 100 km por hora, por exemplo. Então, a gente diz que esse movimento ele foi variado, porque a sua velocidade aumentou. A mesma coisa acontece também quando você está num carro já em movimento, cuja velocidade já é 100 km por hora, e você precisa parar. Então, o carro ele também vai diminuindo a sua velocidade até a sua velocidade ser igual a zero, e aí ele fica em repouso em relação à Terra. Então, o movimento variado é esse cuja velocidade varia. E aí a gente pode citar inúmeros exemplos, né? Uma pessoa que estava parada e começou a andar, começou o movimento. Um carro que estava parado e começou a andar. Um avião também que estava parado, depois foi para a pista de decolagem para pegar voo. Então, são os movimentos mais comuns. Aqui a gente vai estudar ele idealizado. O que seria isso? Seria a gente idealizar um carro que, ao acelerar, a sua velocidade vai aumentar sempre o mesmo tanto no mesmo intervalo de tempo. Quer dizer, a cada segundo que passa, a velocidade do carro aumenta 10 metros por segundo, por exemplo. Ou, a cada segundo que passa, a velocidade do carro aumenta 20 quilômetros por hora, por exemplo, né? Então, a gente vai considerar que sempre, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade vai aumentar sempre
a mesma quantidade. E nós vamos classificar esse tipo de movimento, o move, para quem quiser acompanhar, esse é o capítulo 4 do livro de física de vocês, que vai falar sobre o movimento uniformemente variado e vai descrever aqui o que é um movimento variado, é aquele cuja velocidade muda, vai dar alguns exemplos e por que a velocidade muda, então vai existir uma aceleração escalar, que é o que a gente vai aprender a calcular a partir de agora nesse vídeo. Vou fazer com vocês algumas atividades aí resolvidas utilizando essa fórmula da aceleração média, que ela parece muito com a fórmula da velocidade média, mas muito mesmo. Acontece que na velocidade o que mudava era a posição, então a gente calculava o deslocamento, e agora no movimento uniformemente variado, o que muda é a velocidade. Então a gente vai calcular o intervalo aí, a variação dessa velocidade, e mais uma vez dividir pelo intervalo de tempo. E porque nós vamos dividir pelo intervalo de tempo, nós vamos encontrar, então, a unidade de medida da aceleração escalar sempre com a unidade de tempo ao quadrado. Então, quando você ver alguma unidade metros por segundo ao quadrado, esse tempo ao quadrado é porque nós estamos calculando aí, nós estamos falando de aceleração escalar média. Tá certo? Bom, o que significa... Vamos calcular o exemplo lá da aceleração, depois a gente fala aí da classificação desse movimento. Eu vou fazer com vocês esses dois exemplos aqui do livro. E o primeiro é: um veículo parte do repouso e ao fim de 4 segundos, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Qual a aceleração escalar média do veículo nesse intervalo de tempo? Então, o que a gente tem? Se o veículo parte do repouso, o que isso significa? Que a velocidade inicial dele era 0. Quando um móvel está em repouso, é porque a sua velocidade é 0. E ao fim de 4 segundos, então aqui já me deu o intervalo de tempo de 4 segundos, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Então perceba que a velocidade mudou. Era 0, porque ele estava em repouso, e passou a ser 20 metros por segundo. Olha só, a velocidade aumentando, ou seja, esse movimento nós vamos classificar ele como acelerado, porque a velocidade aumentou e isso vai fazer com que a aceleração média seja positiva, como nós vamos ver no quadro branco a partir de agora. Então, no exemplo, nós temos que a velocidade inicial é 0, porque disse que o móvel partiu do repouso. E que a velocidade final, a gente pode chamar aqui de V1 e V2, a velocidade final era de 20 metros por segundo e o intervalo de tempo 4 segundos, e o exercício pedia para calcular a aceleração escalar média. E a fórmula é essa, ΔV dividido por ΔT. Esse ΔV é a variação da velocidade. E toda variação em física, nós calculamos sempre fazendo o valor final menos o inicial. Então, eu vou usar esses dois dados para calcular o ΔV. O que é o ΔV? Velocidade final, 20, menos a velocidade inicial, que é 0. É 20 mesmo. 20 metros por segundo é o ΔV. Calcular a aceleração média é fazer o ΔV, que é 20, dividido pelo ΔT, que é 4 segundos. E 20 dividido por 4 é igual a 5. No caso da aceleração média, 5 metros por segundo ao quadrado, porque a gente está dividindo metro por segundo. E aí, numa divisão de fração, acaba que esse S vai multiplicar com S e por isso que ele vai ficar ao quadrado, tá? Só explicando para vocês aí. E pronto. Calcular a aceleração média é apenas isso.
Se o exercício pedisse para a gente classificar esse movimento, o movimento uniformemente variado ele pode ser classificado em dois: ou acelerado ou retardado, como nós vimos. Nesse caso, como a aceleração é maior que zero, a gente classificaria ele em movimento acelerado. Só aproveitando esse exemplo para dar aí mais um conhecimento para vocês. Vou fazer com vocês ainda esse exemplo 2, que é muito semelhante ali ao do exemplo 1. Acontece que ele vai mostrar a variação da velocidade através dessa tabela. Então, a gente percebe que, olha, à medida que o tempo aumenta, a gente percebe que a velocidade ela não permanece a mesma. Na verdade, a velocidade também aumenta, né? E a gente percebe que quando o tempo aumenta de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a velocidade a gente percebe que ela está aumentando de 2 em 2 e a gente vai descobrir que a aceleração média justamente vai ser esse aumento da velocidade ou essa variação da velocidade por unidade de tempo, né? Então, exemplo 2. Uma locomotiva carregada de minério parte da estação e tem sua velocidade em função do tempo indicado ao lado, conforme a tabela. Pede-se, letra A velocidade inicial da locomotiva. Nesse caso, o que é a velocidade inicial, gente? Velocidade inicial é aquela cujo o início do movimento passou a ser estudado, ou o movimento passou a ser estudado a partir daquele ponto. E como eu sei quando é que o movimento passou a ser estudado? Quando o tempo é igual a zero. Então, quando eu quero a velocidade inicial, é só eu olhar quando o tempo é igual a zero. Que aí eu tenho a minha velocidade no início do estudo desse movimento. É semelhante a quando a gente tinha que calcular o espaço inicial. Lembra quando era S aqui? E aí você tinha que determinar a posição inicial? Para isso era só olhar quando o tempo era zero? Então, posição inicial e velocidade inicial, para a gente saber, é só fazer o tempo igual a zero. E aí a gente tem, portanto, que a velocidade inicial aqui da locomotiva é de 3 metros por segundo. Então, vou colocar aqui VI é igual a 3 metros por segundo. Isso era só olhar na tabela. Na letra B, pede a aceleração escalar média da locomotiva no intervalo de 1 a 5 segundos. Então, ele me deu já um intervalo de tempo que é para eu considerar na hora de calcular essa aceleração média. Então, eu tenho aqui, ó, que o T1 que é o tempo inicial, é igual a 1 segundo, e eu tenho que o T2, que é o tempo final, é de 5 segundos. Como eu vou precisar também da velocidade, então o que eu vou fazer? Eu vou observar aqui, ó, qual era a velocidade quando o tempo era igual a 1. Então, o meu foco aqui na tabela são esses dois valores aqui, ó. Quando o tempo era igual a 1, a minha velocidade era igual a 5. E quando o meu tempo era igual a 5, a minha velocidade era igual a 13. Então, aqui eu vou ter T1 e aqui eu vou ter T2. Enquanto aqui embaixo eu vou ter V1 e V2, ou seja, velocidade inicial e velocidade final, tempo inicial, tempo final, para eu calcular justamente a variação da velocidade, a variação do tempo e depois dividir. E voltando aqui para o nosso quadro branco, tirando os dados, velocidade inicial 5, velocidade final 13. E aí, com esses dois valores, eu calculo ΔV, que é a variação da velocidade, fazendo sempre a final menos a inicial. Não significa que é a maior menos a menor.
significa que é a última menos a primeira. Então, 13 menos 5 é 8. 8 metros por segundo é a variação da velocidade. O intervalo de tempo, ΔT, eu também calculo fazendo o final menos o inicial. Então, 5 menos 1 é 4 segundos. E aí, para calcular a aceleração média, eu faço a variação da velocidade, que é 8, dividido pelo intervalo de tempo, 4. A aceleração média é de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra que lá na tabela, a velocidade aumentava de 2 em 2 à medida que o tempo aumentava 1 unidade? Então, esse é justamente o significado de aceleração média. Então, dizer que a aceleração escalar média é de 2 metros por segundo ao quadrado é dizer que a velocidade está aumentando, variando em 2 metros por segundo a cada segundo que passa o movimento. Então, passou 1 segundo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, a velocidade aumenta mais 2 metros por segundo. Claro, né, que se a aceleração média fosse 5 metros por segundo ao quadrado, então a velocidade ia aumentar 5 metros por segundo. Quando a aceleração é negativa, significa que a velocidade não está aumentando, mas sim diminuindo. Então, a aceleração negativa significa que o carro está freando, que o movimento está diminuindo a sua velocidade. E a letra C ainda pede a classificação do movimento em acelerado ou retardado. Como a gente acabou de ver que a aceleração é positiva, então a gente classifica o movimento em acelerado. Por isso o movimento é chamado de acelerado, porque a aceleração ela é positiva. Para essa semana nós vamos ficar só com esses exemplos mesmo. Vocês já conseguem resolver aquela lista com base nesses exemplos que eu resolvi com vocês. E na outra semana a gente vai desenvolver um pouco mais e conhecer as funções horárias aí desse tipo de movimento, o movimento uniformemente variado. Uma boa semana de estudos para vocês e até o nosso próximo encontro virtual.